Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Então vamos começar mais um Frontcast com um assunto que é muito importante, falar sobre a saúde do homem, que é um novembro aí azul, que a gente vai falar sobre câncer de próstata. E eu trouxe aqui um convidado que é mega especial, que eu já conheço há muito tempo. Tem muito tempo que a gente não se vê, que é o William Barra, oncologista. E eu vou dizer para vocês, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci nessa vida está hoje aqui comigo. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado, Camila. Obrigado, Frontcast, pelo espaço. Um prazer de rever e um prazer conversar sobre câncer de próstata também. Me diz uma coisa, William, como foi para tu virar oncologista? Essa é uma pergunta que os pacientes fazem, né? Doutor, por que você fez isso na sua vida? Acho que eu tive um caso familiar, né, que me motivou, e durante a residência de clínica que eu fiz em São Paulo, eu queria voltar para Belém, e era um campo que infelizmente estava em expansão e continua em expansão, né, por uma mudança epidemiológica da população, o número de casos aumentando, e eu testei assim, chama estágio eletivo, vi que era uma especialidade que era possível fazer, e hoje eu sou apaixonado, assim. É o teu propósito, né? Faço com muito carinho, faço com muita dedicação, né? Trabalho na área pública, na área privada, e não me vejo fazendo outra coisa. E como é essa diferença de ter esses dois mundos, né? O mundo da dificuldade socioeconômica, né? Das nossas fragilidades, né? E de um outro público que tem as condições. Como é que a gente consegue aí, como médico, abordar essas duas populações? Eu acho que a maioria de nós, médicos, já vivemos essa realidade em algum momento, e eu me vejo assim, no sistema público, retribuindo à sociedade que de alguma forma contribuiu para a minha formação, né? Porque fiz escola pública, e faço com a mesma dedicação. Obviamente que nós temos horizontes, nós temos limites no sistema público que às vezes o privado não nos oferece, tipo, falando em câncer de próstata, tem acesso a medicações, né? No sistema privado os pacientes têm acesso a mais possibilidades. Mas é uma chave, isso é uma realidade, assim. O nosso sistema público ainda precisa se organizar, né, tanto em prevenção, como a gente vai falar aqui, quanto acesso também a tratamentos e a tecnologias. Isso... O homem, estatisticamente, é que menos procura médico, né? Verdade. Então, assim, a gente já tem essa dificuldade. Ele tem dificuldade até de ir para emagrecer. Imagina quando se fala em próstata, né? Que tudo gira em torno de um preconceito muito grande, né? De fazer os exames de prevenção. Mas o que realmente hoje previne câncer de próstata? Essa é uma pergunta das mais importantes. O que previne câncer de próstata é aquilo que previne a maioria dos cânceres, é aquilo que você, né, faz de forma exemplar, né? São comportamentos, né? Atividade física regular, né? Pelo menos 150 minutos semanais de uma atividade física moderada, controle do peso, né? Manter-se dentro do peso adequado, alimentação saudável, né, controle do estresse da vida, obviamente evitar tabagismo, né, evitar alcoolismo, são as formas de prevenção, né, prevenção que a gente chama primária. Né, de diminuir fatores de risco que possam causar ou provocar doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer como um todo, e principalmente o câncer de próstata. E o que eu acho engraçado é assim, política pública precisava estar voltada para a prevenção, né? E aí a gente fala de hábito saudável, fala de alimentação, fala do movimento, e aí às vezes a gente só foca ali no diagnóstico e dá o tratamento, né? Enquanto a gente poderia estar realmente evitando isso. Mas assim, é muito difícil hoje as pessoas entenderem, porque depende da gente, né? Depende do paciente fazer essa mudança de hábito, né? Se alimentar saudável,
fazer atividade física. Às vezes é muito mais fácil você achar que um remédio ali vai resolver a tua vida, só que isso não tem impacto na prevenção, né? Na verdade, acho que como a sociedade se organiza, né? A gente ainda deposita, né, no medicamento, né, uma solução, né? E a solução está no dia a dia em mudanças, né, pessoais, comportamentais, que você que trabalha, né, nesta área voltada, você, né, percebe todas as dificuldades que existem, né? De tipo, mudar o hábito, mudar a cultura de uma pessoa, né? A cultura alimentar, a cultura de exercícios, né? A gente está numa sociedade hoje que movimenta muito pouco, né? As pessoas no passado, a gente, quando criança, ia para a escola de bicicleta ou ia caminhando. Hoje as crianças em geral vão de condução, caminham menos, né? Usam menos bicicleta. Muito tempo de tela, né? Muito tempo de tela, então a gente tem um crescimento de obesidade, né, ali na adolescência, infantil também, que se reflete, né, na taxa de sobrepeso e obesidade na idade adulta, que é muito Hoje, grande. mais de 50% dos brasileiros têm sobrepeso. Isso é surreal se a gente for pensar que há 30 anos a gente tinha uma população que realmente não tinha hábito de comer fast food, que não tinha hábito de comer ultraprocessados. A gente pegou isso das grandes potências, a gente piorou a nossa alimentação, que antes era o arroz, o feijão, a carne. Exatamente. Né? E hoje a gente vive na fritura, vive em fast food, as porções aumentaram muito. William. Isso que eu vejo. Primeiro, assim, a comparação do primeiro hambúrguer da McDonald's para um hambúrguer que hoje tem, não só da Mac, em outros lugares. Tipo, você tem 5 opções de carne, são 5 carnes, né? Então, assim, é muita densidade calórica. Então, isso. É um mundo obesogênico, né? Esse que é o ponto, né? Eu falo sobre isso, a gente tem uma disciplina que se chama Fundamentos em Oncologia, a gente fala sobre fatores de risco, né? É o quanto a gente tinha acesso a calorias no passado, que era mais difícil, né? Tipo, vamos lá, não revelar nossa idade, mas quando nós éramos crianças, os aniversários você tinha um pratinho de bolinho, docinho e um copo de refrigerante. Isso, e ainda tinha um arroz com galinha. E era de vez em quando. E era de vez em quando. Hoje, se a criança, tipo, quiser tomar refrigerante no café, no almoço, no jantar, ela toma. Refil, gente. O refil é uma das piores coisas que eu vi. Você pode tomar 2 litros de refrigerante. Um adolescente pode chegar hoje num fast food desse e tomar 2 litros de refrigerante. Então, assim, é muita caloria, né? É um mundo obesogênico. E a gente sabe que estilo de vida não saudável está relacionado com 80% a 85% de doenças crônicas não transmissíveis. Então, hipertensão, diabetes, câncer. Porque quando as pessoas falam isso, a gente pensa só em hipertensão e diabetes, e obesidade. O câncer, às vezes até o médico tem dificuldade de falar que, olha, a obesidade está relacionada com câncer. Hoje, talvez o principal fator de risco recorrente de pacientes que entram no consultório do oncologista é a obesidade, sobrepeso e sedentarismo. Tipo, se você fizer a anamnese, a maioria, uma boa parte já não fuma ou teve tipo um histórico de tabagismo muito atrás, mas a maioria tem sobrepeso e obesidade. A maioria dos pacientes, para câncer de cólon, câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de rim, né? São fatores de câncer do endométrio e câncer de próstata também. Então, seria o principal fator de risco, o mais recorrente. E assim, eu sempre falo, a medicina do estilo de vida, ela tem que estar inserida hoje em todas as especialidades, né? Porque não tem como. Você tem que falar de estilo de vida saudável para prevenir doença. E a gente tem que se habilitar nisso, né? Sim. Porque o paciente, ele precisa de ferramentas para isso. Às vezes ele quer melhorar. Tem muitos que não, né? Não estão prontos para essa mudança. Mas quando a gente tem um trauma, né? Um diagnóstico desse, não tem como não mudar. Você é convidado, né, a fazer essa mudança. O câncer de próstata, qual é a incidência em termos de idade, que é mais comum? A partir dos 50 anos, né, aumenta a incidência. É o segundo câncer mais comum do homem, só fica atrás do câncer de pele, né, que é o mais comum. E é um câncer que, se diagnosticado precocemente, esse é um ponto também, ele tem uma chance de cura muito elevada. Tipo, todos os trabalhos dizem que 99% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata, obviamente são estatísticas americanas, vão estar vivos em 10 anos. Né? Por quê? Né? Quando você tem políticas de rastreamento, e aqui a gente passa um pouquinho para falar o que é rastreamento do câncer de próstata, quem deve rastrear, e você detecta esse câncer através do rastreamento, a chance de cura é muito elevada. Né? O rastreamento do câncer de próstata, ele tem 2 formas de ser realizada, que são realizadas concomitantemente, segundo
a Sociedade Brasileira de Urologia, que seria o TOC, né, transretal, e o PSA, que é o antígeno prostático específico. Esse aqui é um ponto que você falou, a diferença entre o público e o privado. O Ministério da Saúde, ele coloca um senão, um questionamento sobre se a gente deve rastrear todos os pacientes ou não. Mas né? as sociedades fora do país, elas sempre indicam esse rastreamento, né? Sim, a Sociedade Brasileira de Também, Urologia né? também reforça, né, a necessidade de fazer o rastreamento. Mas isso é algo A partir de 40? a partir de 50 anos 50 para a população geral e a partir de 45 para pacientes, né, afrodescendentes e para pacientes obesos ou que têm histórico familiar. Que faria os dois, o toco retal e o PSA. E o PSA. Então, isso seria a forma de rastreamento. Que é o maior medo dos homens. Os homens fogem dos urologistas por causa disso. Seria a maior, vamos dizer, resistência inicial dos homens, né? Você falou sobre que os homens não procuram assistência médica. Tem, tipo, trabalhos americanos que mostram que homens solteiros morrem antes do que homens casados. Gente, comecem a casar. Primeira coisa, vamos aqui aumentar a longevidade de vocês. Vocês ficam enrolando a mulherada aí. Porque as mulheres nos estimulam. Olha, Sim. Veja isso. A gente cuida, né? Exatamente. A gente cuida de quem ama. Pelo menos tem que ser assim, né? E eu vejo muito isso no consultório. A mulher trouxe, né? Ele sozinho não quer ir. Não iria, né? Não iria, mas a mulher vai. Então, essa parceria é importante. Mas quando a gente fala especificamente de câncer de próstata, eu vejo uma resistência muito maior ainda, sabe? Por exemplo, tipo, pessoas da minha família falam assim, não, eu não vou fazer o toque, eu vou fazer o ultrassom. O ultrassom é pior. Exatamente. Eles não sabem o que você está falando. Mas Eles não têm noção do que estão falando, né? Mas o ultrassom, ele entra no rastreio em algum lugar, em alguma sociedade? Não como técnica inicial, mas assim, secundariamente... Pode ser que sim. Se o Você achar urologista um toque, detecta alguma coisa, ele vai pedir algum exame de imagem. E hoje Isso é anual, hein, William? Anual. A ressonância tem começado a ser uma ferramenta muito importante quando há uma suspeita maior, mas também não é um método de rastreamento. O rastreamento é o toque retal e o PSA. Mas falando um pouco sobre o não rastreamento, a gente tem um hiperdiagnóstico também de alguns casos, né? Aconteceu que com o advento do PSA e a instituição do rastreamento do câncer de próstata, nós começamos a descobrir muitos casos de cânceres que são indolentes. Tipo, que talvez eu não precisasse diagnosticar, né? Eu diagnostico, mas é um câncer que não vai levar a metástase, não vai colocar em risco a vida daquele paciente. Então, não é incomum a gente diagnosticar um câncer de próstata e indicar uma coisa que a gente chama vigilância ativa. Eu descubro o câncer, mas eu não trato ele efetivamente. Isso deve complicar a cabeça do paciente de forma... Muito. Atualmente a gente está com um estudo aberto no Barros Barreto, incluindo o paciente capitaneado pelo Moinho de Ventos, num estudo brasileiro de vigilância ativa, que já é uma das modalidades de tratamento, assim, de você seguir o paciente, às vezes seguir ele com PSA, ver a cinética, né, o quanto o PSA modifica, e também às vezes repetir a biópsia para ver se muda, né, a diferenciação, uma coisa que a gente chama Gleason, né, especificamente. Mas esse rastreamento deve ser discutido entre o médico e o paciente. Por quê? O tratamento do câncer de próstata, saindo um pouco da prevenção, ele pode trazer efeitos colaterais, às vezes efeitos colaterais duros para pacientes jovens. Vamos lá. Isso a gente precisa falar, né? Quais são esses efeitos? Porque é o maior medo do homem jovem, né? Sim, impotência, incontinência, né? E outros efeitos relacionados ao tipo de tratamento, se cirurgia, se radioterapia, mas principalmente impotência e incontinência. Então, perder a urina e também não conseguir ter... A incontinência é mais frequente que a impotência ou não? É um pouco mais frequente. Né? Um pouco mais frequente. E não poder manter relação sexual de forma adequada, né? Então, isso é muito impactante na vida de um homem jovem. A gente tem que ter certeza que aquele câncer precisa ser tratado para realmente você tomar as medidas de operar, ou fazer radioterapia mais hormonioterapia, né? Então, esse risco do rastreamento, né, quando o risco de um tratamento, de uma complicação de tratamento, tem que ser conversado no início e o paciente tem que consentir em rastrear. Mas é um fato, o rastreamento ele diminui a mortalidade por câncer de próstata. Né? Globalmente, né? Principalmente naqueles grupos em que, vamos dizer, eu sou afrodescendente, porque aparentemente o câncer de próstata é mais
agressivo em pessoas da raça Afrodescendente. negra, Uhum. né? Eu tenho um histórico na família de ter tido um câncer metastático, ou meu avô, meu pai, ou meu irmão, meu tio morreu de câncer de próstata metastático, então talvez o meu risco genético seja maior. E também, tipo, eu tenho sobrepeso e obesidade, tenho um risco maior de ter um câncer de próstata. Então, esses são os grupos de risco em que o rastreamento começa um pouco mais cedo, aos 45 anos. É por isso que eu acho que a educação, essa informação, ela tem que chegar cada vez nas pessoas mais jovens, né? Pra gente realmente construir uma saúde e diminuir isso lá na frente, né? A maioria dos cânceres é 50 anos que a gente vê Sim. aí, né? Só que a gente já passou a vida toda fazendo tudo errado, né? É sedentário, não come mal, cada vez mais as pessoas comem industrializados, não tem tempo para comer. Atividade física, então, assim, são 150 minutos, gente, por semana, para a gente melhorar a qualidade de vida e diminuir praticamente todas as doenças. Mas é incrível que 75% da população mundial não consegue alcançar esse mínimo. Não é fácil, né? Nessa vida corrida hoje. Olha, eu faço 6 vezes na semana. Olha aí. Olha aí. Eu tenho. Não, Dá um mas exemplo, né? Não, mas. E assim, eu comecei com 3 vezes na semana. Eu fui aumentando, vou sentindo necessidade. Que eu acho que a maior dificuldade do paciente, William, é que quando ele fala em atividade física, ele acha que ele vai ter que correr uma maratona. Né? Ele não entende que pequenas porções de movimento vão ter impacto super importante na saúde dele, né? Aquela história de todo movimento é válido, né? Todo movimento vale, e é uma coisa que você cria um círculo virtuoso, né? Você começa a fazer atividade física, você faz com regularidade, começa a sentir os efeitos de tipo mais energia, de ser mais produtivo, né? De melhorar a sua qualidade de vida, de dormir melhor, principalmente quando você perde peso e você começa a sentir falta se você não faz atividade física. Atividade física tem gente que nunca vai gostar, sabe? Tem estudos que mostram que tem pessoas que nunca vão gostar, mas a importância do profissional de saúde em falar isso dentro de uma consulta é um divisor de águas, sabe? A gente, por exemplo, oncologia, vocês falam muito de estilo de vida porque a gente sabe, né, que são os fatores de risco que estão relacionados, mas ainda tem muita especialidade e que a gente vê que o colega não fala do exercício, não fala da alimentação, ou fala, olha, alimentação saudável, tá, tudo bem. Mas o que significa isso, né? E sobre câncer, assim, tipo, tanto para câncer de próstata, câncer de mama e câncer do cólon, existem estudos que comprovaram, tipo, eu tratei um câncer do intestino, ou tratei um câncer de próstata, eu me manter fisicamente ativo e eu controlar o meu peso, o câncer recai menos, o câncer volta menos, né? Minha chance de cura é maior. Então é como se fosse uma prescrição de um tratamento. E eu acho isso. E assim, quando as pessoas ouvem isso, elas pensam, o médico está querendo entrar na área do personal. Não, a gente vai prescrever atividade física. Quem vai prescrever o treino é o personal. Exatamente. Né? Então isso é muito importante da gente falar. A importância do profissional de saúde falar assim, ó, dar valor como medicamento, que eu sempre falo, são remédios que a gente não encontra na farmácia. Né? Que é a atividade física, é a gente realmente olhar nossa alimentação com muita responsabilidade, porque tu tá te nutrindo ali e evitando uma série de doenças e muitos cânceres, né? A maioria tá relacionada hoje com sobrepeso, né? E obesidade. Isso é hipocrático, né? Tipo, caminhar é o melhor remédio do homem. Eu falei que ele era inteligente, ele fala umas palavras assim, né? Eu falei, eu conheço já há muito tempo, eu falei pra vocês que ele era muito, muito inteligente. E o que hoje realmente a gente consegue fazer? O que é tratamento hoje para câncer de próstata? Porque a gente ouve muito sobre avanços da cirurgia, né? Antigamente a gente tinha cirurgia aberta, e depois começou a ter cirurgia já minimamente invasiva, e hoje a gente tem robótica, né? Robótica, sim. Vocês entram em todos os momentos desse tratamento? O oncologista? Hoje em dia, o tratamento da maioria dos cânceres, do câncer de próstata não é diferente, ele é uma discussão multidisciplinar. Né, o paciente acaba sendo informado pelo oncologista, pelo urologista e pelo radioterapeuta as possibilidades, né? E a gente acaba meio que decidindo conjuntamente. Mas como tratamento de forma geral, cirurgia é um tratamento definitivo quando o câncer é localizado na próstata, né? Mas após nós fazermos o exame de avaliação dos órgãos em geral. A radioterapia também é uma modalidade de tratamento definitivo. A rádio substitui em alguns momentos a cirurgia? Pode substituir, né? Nos pacientes com alto risco cirúrgico, tipo cardiopata, coronariopata,
ou pneumopata, e tipo, você tem um risco maior de levar o paciente para a mesa, e também combinado com características biológicas de um risco maior do câncer também, às vezes é decidido por não operar o paciente. E conjuntamente, quando esse paciente não é operado, você pode usar bloqueio hormonal, né, que a gente chama de castração tecnicamente, mas são bloqueios que diminuem a testosterona. E aqui é mais um motivo para a gente, né, fazer as atividades físicas e também fazer rastreamento. Se a gente evitar um câncer melhor, que eu nunca vou precisar bloquear minha testosterona, e se eu descobrir um câncer no início, muito provavelmente às vezes a cirurgia vai ser suficiente para eu tratar o câncer. Eu não vou precisar fazer bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal a gente usa quando tem um câncer de alto risco e que a gente faz radioterapia, ou quando esse câncer recai, quando tem metástase. E o bloqueio hormonal, o que vai causar? Vai diminuir o nível do hormônio masculino, testosterona. Isso é uma conversa muito difícil quando a gente tem no início, porque desde que nós ali passamos pela adolescência, né, passamos pela puberdade, a gente vive um organismo banhado por testosterona. Então a gente não sabe o que é viver sem testosterona. Uma raiva que a gente tem de vocês, 300 a 1000 de testo, e a gente só fica de 30 para 90 de testosterona. Isso. E isso muda a vida de um indivíduo. Então, esse bloqueio hormonal por quanto tempo? Depende, né? Também depende. Tipo, se for um tratamento definitivo, eu vou fazer 18 a 24, 36 meses. Nossa, é muito tempo. Mas se for uma doença metastática, eu vou fazer o resto da vida do paciente. Então o paciente vai perder a libido, né? Não vai conseguir ter ereção, né? Vai ter ondas de calor, então, né? Suores. Então são efeitos colaterais, às vezes mexe com a cognição. Né? Eu sempre falo muito isso, falta de testosterona mexe muito com a assertividade, né? Do poder da decisão, né? Por isso que quando a gente faz a terapia de reposição hormonal em pessoas que não têm câncer, que a gente vê que a pessoa já tem mais de 60 anos e precisa, como ele volta a recuperar esse poder, né? Esse poder a cognição muda com a reposição para o equilíbrio hormonal, né? Então isso vem contra esse mito, né, que eu vou fazer rastreamento do câncer de próstata, vou perder minha masculinidade. Mas o que mais pode manter a masculinidade fazer o rastreamento. É fazer o rastreamento, porque você vai descobrir o câncer, ou evitar, fazer as medidas para evitar o câncer. Mas se eu conseguir descobrir o câncer precoce, eu vou tratar precocemente e nunca vou precisar fazer um bloqueio hormonal. Então é o que pode manter a minha masculinidade por mais tempo. Tem uma pergunta aqui, a gente abriu a caixinha, né? E essa caixinha é dos nossos seguidores. O uso de esteroide anabolizante leva a câncer de próstata? Isso é uma coisa que é importante, tá? Primeiro, isso tem que ser muito bem indicado e acompanhado por um médico. E antes de fazer o uso de andrógenos, né, você tem que fazer uma avaliação urológica, principalmente se você estiver ali entre 45, 50 anos, 60 anos, para ver se você não tem uma doença, né, subjacente. Assim como o tratamento, ele depende de eu bloquear o hormônio masculino. Se eu tiver um câncer, eu tiver com uma superdosagem suprafisiológica, eu estou evoluindo. Eu vou estimular. Então, eu tenho que ter certeza que eu não tenho nada na próstata para fazer uma reposição. Isso, eu acho que todo paciente que for pensar em reposição deveria passar por uma avaliação formal de um urologista, para saber que a próstata está normal. Mas o esteroide em si não tem evidência científica relacionada diretamente com câncer? Tem alguma coisa robusta ou é só um caso isolado, um artigo, outro? Os anabolizantes? A pessoa que usa para fins estéticos, tipo um homem de 30 anos que usou 10 anos, porque a gente tem isso, né? Sim. Tem pessoas que usam por muito tempo, fazem ciclo 5 anos, 6 anos e vão mantendo aí a massa muscular deles. Essas pessoas têm um risco aumentado ou não tem nada aí? Não é incomum a gente ter, tumores e às vezes mais agressivos em pacientes que fizeram algum uso eu tenho inadequado. Assim, sabia? Eu já tive alguns pacientes assim, tumor de fígado, tumor de cólon, né, com uso não medicamente controlado, né? Acho que existem suas indicações, as indicações devem ser seguidas, mas tem que ter uma orientação médica técnica, né, que controle aquilo. Não dá para seguir uma receita de bolo que alguém fez. 90% das pessoas que usam ele não tem
orientação de ninguém. Exatamente. Ele pega ali na academia, ele faz o que alguém viu um corpo bonito, o que ele usa? Vai lá e usa igual. Isso é muito arriscado. É risco cardiovascular, né? Existem esteroides anabolizantes que com 5 dias a 7 dias já aumentam o LDL, que é o colesterol ruim, que está relacionado ao risco cardiovascular. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas vão em busca. Eu já falei, já vi muitas pessoas bonitas doentes, sabe? Muita mulher trincada, muito homem com corpo perfeito. Mas que quando você vai, assim, ver os exames, meu Deus, o que aquela busca incessante, né, pela beleza levou essa pessoa Isso chegar? É mais uma coisa da sociedade também, né? Tipo, e das redes sociais, né? Eu vejo alguém bonito, eu quero saber como é que ele faz para ser daquela forma. E às vezes vou por um caminho que não é seguro, né? Porque é mais rápido, né? Sim. Porque se tu chegar a fazer a tua alimentação, a tua dieta, tudo direitinho, vai dar certo. O problema é que demora mais tempo, né? Isso é uma coisa que eu bato às vezes no consultório, né? Eu fazia um consultório de clínica e às vezes, você faz atividade física? Faço academia, mas faz só isometria, tipo, porque tá forte, às vezes não significa tá saudável. Preparado cardiovascularmente, né, vamos dizer assim. E assim, a gente sempre fala, aptidão física, né? Verificar o VO2 da pessoa. Hoje o VO2, que é o consumo máximo de oxigênio com relação ao teu esforço máximo, é um indicador de saúde. Sim. Então, se eu tenho um VO2 bom, eu tenho mais tempo de vida, né? Então eu preciso de estímulo aeróbico. Às vezes as pessoas só estão na musculação, mas não tem um fôlegozinho para subir uma escada. Sim. Né? Então a gente precisa pensar em saúde em muitos aspectos, mas o que para mim é mais preocupante é ter sempre menos homens em consultórios, não importa aonde, né? O homem procura menos médico, Sim. né? E aí, quando fala em próstata também, Não é só em próstata, acho que em todas as áreas. Não, mas eu acho que próstata é maior. O medo por masculino conta do toque do retal, toque. né? E é uma coisa, como tu falaste, que eu achei assim, Cultural. extremamente poderoso. Que você acha que você vai perder sua masculinidade, pelo contrário, você está mantendo a Por tua mais tempo. vida sexual, a tua saúde por mais tempo, porque um bloqueio hormonal, nossa, é estar em frente com a maior dificuldade, o maior medo de qualquer homem, Sim. né? Ficar incontinente, ficar impotente, né? E trabalhar isso. E perder libido também, né? Acho que é isso, tipo, tem alguma coisa que modifica. E tem paciente, doutor, é isso mesmo? Tipo, Não vai ter não mais. vai ter mais vontade? O hormônio, né? A redução dos níveis de testosterona vai causar alterações Em níveis muito baixos, muito né? baixos. É coisa muito, muito baixa. Muito baixo, menos do que 10. E eu tô com pacientes bloqueados, e assim, a gente é um grupo de São Paulo, e que a gente faz reuniões, porque assim, eles não estavam conseguindo, esse paciente ganhar massa muscular, ele tá com personal e tudo, e a gente discutindo casos, mas assim, é muito difícil, né? Então a gente realmente tem que focar nesses hábitos saudáveis, mas a dificuldade desse paciente em todos os outros sentidos é muito grande, E né? às vezes energia para Fazer atividade física, né? E pessoas jovens, né? Acima de 50 Sim. anos, com vida sexualmente ativa, né? Que hoje, eu acho que até 70, eu acho que a maioria vai, né? Não sei, tem paciente mesmo, não sei se Se estão te mentindo, estão mentindo ou não, mas com 80 estão tudo bem. não, tô lá. Olha, eu lembro, assim, meu pai foi um dos homens que, assim, com mais idade que eu vi, assim, testosterona mais alta. Meu pai, a última vez que ele foi no consultório comigo, antes dele falecer, ele tinha quase 800 de testo. Aí eu entendi porque ele era tão danado, porque se com 78, 77 ele tinha tudo isso de testo, imagina ele jovem. Né? Então, assim, é muito louco isso. É um hormônio muito importante, né, na vida do homem. Sim, determina tudo, né? Tudo. Determina, tipo, cabelo, voz, né? Forma, essa incisividade, às vezes, né? Óbvio que é muito diferente isso, né? Acho que o organismo feminino e o masculino, em termos hormonais, tem essa grande diferença. Né? E isto, na vida do homem, quando modificado, isso causa um impacto muito grande. Então, isso eu falo, às vezes, as plateias não conseguem entender isso, né? Tipo, o que é que eu vou fazer? Manter minha masculinidade por mais tempo, né? Evitando um câncer de próstata. Porque o principal tratamento para um câncer de próstata avançado é bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal. Tipo,
Quando tem o recidivo ou metástase, a gente começa bloqueando o hormônio masculino. E como tu falaste, quando a gente vê precocemente, tudo muda, né? Isso. As chances de cura são altas, as intervenções são menos, né, deletérias ou menos impactantes. E cada vez que a gente vai ficando mais velho, aumenta a incidência. Aumenta a incidência. Se nós pegarmos, 100 pessoas com 80 anos, a maioria delas vai ter neoplasia na próstata. Só que, como eu falei, a minoria a gente vai precisar saber, porque a maioria vai ser um tumor indolente, né, em que essa vigilância ativa, você acompanhar, né, os pacientes sem um tratamento específico, é uma das alternativas. Eu não tinha ouvido falar nessa vigilância ativa, e assim, eu ouvindo já me dá uma angústia, porque eu vejo, imagina o paciente, olha, eu tenho como se tivesse uma bombinha relógio ali, né? E você vai acompanhando, mas que bom que a gente tem essa possibilidade hoje, porque senão é o risco-benefício de levar todo esse problema para um câncer que talvez não vai interferir ali na longevidade dele, né? Sim, não vai impactar. Não vai impactar. É um câncer que não vai dar metástase, que não vai colocar em risco a vida dele, mas que às vezes o tratamento pode mudar a qualidade de vida para o resto da vida dele. Né? Tu trabalhas no SUS, a gente muda o padrão? Ali encontra pacientes muito mais com câncer avançado de próstata? Muito. Infelizmente, a nossa rede pública ela é pouco organizada, né? E os pacientes eles demoram muito a fazer o diagnóstico, né? Eles demoram muito. Hoje, a maioria da população sabe que PSA serve para rastrear câncer de próstata. E a maioria, mesmo que não tenha acesso, às vezes faz um exame, né? E consegue detectar isso. Mas o tempo que esse paciente às vezes leva para conseguir uma biópsia, conseguir o diagnóstico, é muito grande. Não é incomum nós termos mais pacientes com doença avançada e metastática no sistema público do que no sistema privado. Até pelo acesso, né? Um urologista, se a gente for pensar no Brasil todo, né? Para você chegar no urologista no sistema público é muito... E você pensa num estado como o Pará, né? De dimensões continentais. E com uma população que tem mais receio. Eu vejo o paraense muito com receio. Principalmente do interior, né? De outra geração. De outra geração, porque a gente está falando aí de uma incidência de 50 e 60 anos, né? E assim, eu fico muito preocupada e assim, eu vejo a nossa importância de falar isso para os jovens, para a gente mudar o futuro dessas pessoas, sabe? E falar de estilo de vida, porque quando a gente falava estilo de vida, associava no Brasil a blogueira, né? O lifestyle. E hoje em dia é médico falando isso. Isso é tão importante, porque você tem um embasamento e realmente fazer a mudança acontecer. Porque o que serve para mim pode não servir para você, né? O que serviu para aquela blogueira emagrecer pode ser uma catástrofe para outra pessoa, né? E quando a gente está falando de câncer, que é algo que realmente impacta, é entrar em contato com a finitude, né? Qualquer pessoa pensa, eu tô com câncer, a primeira coisa que ela pensa é que ela pode morrer, né? E hoje a gente tem milhões de tratamentos, né? E assim, o que tem de mais novo hoje no tratamento do câncer de próstata? Hoje, acho que a parte cirúrgica avançou muito, né? Como você falou, cirurgias minimamente invasivas, cirurgias robóticas. As técnicas de radioterapia também avançaram sobremaneira. No passado nós tínhamos muito mais efeitos colaterais do tratamento de radioterapia. Retite, né? Ainda tem isso. Ainda tem retite, ainda tem cistite, só que isso com técnicas mais modernas de radioterapia diminuiu. E nós temos diversos medicamentos, tipo inibidores que a gente chama de inibidores de PARP, que podem ser utilizados com um determinado subgrupo, medicamentos novos androgênios, né, e quimioterápicos também, que demonstraram ganho de sobrevida e aumentaram a longevidade dos pacientes mesmo com doença metastática. Então, abriu-se assim um leque nos últimos 10 anos muito grande. Mudou muito, né? Mudou muito. Nos últimos 10 anos, assim, um avanço com relação ao tratamento de câncer foi, assim, absurdo, né? Muito do conhecimento biológico, né? De conhecer a doença mais profundamente, conhecer vias específicas. E individualizar esse cuidado, né? Individualizar o cuidado. Então, hoje, chega um paciente de câncer de próstata, a gente checa algumas coisas antes de tratar. Então... E é só para deixar assim, o que é a cistite e retite que a gente falou e não explicou assim, né? São inflamações que acontecem pelo uso da radioterapia, né? E que você vai ficar acompanhando esse paciente depois, mas isso pode acontecer. Cada vez menos, porque a gente tem mais tecnologia, né, William, para
pra gente... As máquinas são muito mais hoje Precisas, e estão indo cada vez mais aonde está o tumor, né? Exatamente. Então, isso E dá muda. o ponto aí, tipo, você atinge mais o tumor e poupa mais os tecidos, né, sãos, os tecidos normais adjacentes. E os mitos que tu mais, assim, tu lembra algum mito que seja importante a gente falar com relação ao câncer de próstata? Alguns, tipo... vou lembrar agora. Sobre tratamento, por exemplo. Tem algum mito, assim, que tu use, prevenção? Porque tem gente que associa alguma coisa a isso da câncer de próstata. Tem isso no câncer de próstata? Tipo, porque, por exemplo, a gente estava falando sobre câncer de mama. Não come açúcar. A pessoa está com câncer de mama e corta tudo quanto é carboidrato. Isso é uma coisa... Isso serve Errônea, tá, gente? Isso é errado. para cânceres em geral, né? As pessoas confundem. Tem um exame que eu acho que é exatamente de onde vem isso, que chama PET scan, né? Um exame que utiliza a glicose marcada com flúor, ponto. E o que é que ela detecta? Aquelas células do corpo que utilizam mais glicose aparecem mais no exame, se destacam no exame, né? Porque a célula do câncer, uma das características dela é ter uma alteração metabólica e elas, né, se multiplicarem de forma mais rápida e utilizarem mais glicose que os tecidos normais. Isso não quer dizer que glicose, o C6H12O6, né, a molécula de glicose, ela não causa câncer. Porque alguma coisa para causar câncer tem que causar alteração genética. Genética e molecular. Ali Exatamente. E a glicose, tipo, o nosso cérebro, ele só consome glicose. Se eu chegar desacordado em algum lugar, vão testar a minha glicemia. Vai lá e taca glicose hipertônica aí. O açúcar em si não causa glicose. Entretanto, como a gente está falando desde o início, se você consome muito açúcar, se tem uma dieta com índice glicêmico muito alto, ou você é um atleta de alta performance... Que consegue metabolizar isso tudo bem, ou você vai engordar. Ou você vai engordar. E sobrepeso e obesidade, sim, este é uma situação que aumenta o risco de câncer. E a bebida alcoólica com relação a câncer de próstata? A bebida alcoólica, ela aumenta o risco na maioria dos cânceres, ela acaba sendo também sinérgica ao tabagismo. Então, especificamente para câncer de próstata, sim, ela aumenta, né? Assim como o tabagismo também aumenta. Existe dose segura para câncer de próstata? Porque assim, hoje a gente sabe, para mim, não existe dose segura. Porque é um hábito social, né? Essa semana toda parece que todo mundo que vem no meu consultório bebia muito, né? E eu falei assim, doutora, não faça isso, eu não posso parar de beber. Eu falei, calma, a gente vai criar um plano, né, para diminuir essa influência na tua vida. E por que a bebida é tão importante, né? Existe alguma dose segura? Existe pela Organização Mundial de Saúde, sim, existe uma dose segura para homem e para mulher um pouco menor, só que ela é uma dose diária, né? Aquela história da taça de vinho diária tem sentido. Tem sentido. Pelo sentido cardiovascular. Suplementa outras coisas, eu falo, esse negócio. Mas eu não posso acumular, tipo, não posso não beber de segunda a quinta. E no sábado na sexta beber as doses que eu deveria ter bebido, porque quando ultrapassa o limite seguro, você acaba formando substâncias que são genotóxicas. Tipo, quando teu fígado não consegue metabolizar, você acaba tendo acetaldeído, que é um agente que pode aumentar o risco de câncer. Isso não é, vou beber uma vez ou duas, mas se eu faço isso com regularidade, um hábito. Se eu faço isso com todo final de semana... Eu tenho pacientes, a gente tem amigos que bebem muito todo final de semana, né? Então, assim, a gente precisa negociar o que é importante pra gente, né? E eu falo, tipo, eu discuto isso com pacientes e com alunos, infelizmente... Isso é normalizado na nossa sociedade. É bonito, é legal, né? A gente fala, vou conversar com a Camila. Já pensa qual a cerveja que eu vou beber, qual vinho que eu vou beber. Então, assim, a gente coloca a bebida como algo social, como você falou, né? Se nós vermos as taxas de tabagismo, todas as curvas são de redução. De redução. Né? E o álcool aumentou, principalmente pós-pandemia. Nossa campanha anti-tabaco no Brasil é muito boa, né? Tem redução. Também vai fumar, vem a pessoa lá toda acabada. Tinha que ter isso com o álcool, né? Pois é, e o álcool hoje a gente tem campanhas como a gente tinha com tabaco no passado. Campanhas de propaganda na televisão, né? De grandes eventos, né? São relacionados
a grandes empresas da indústria de álcool, né? E a gente vê que assim, a necessidade que eu vejo hoje é mesmo de desconectar do que é o presente. Por quê? Porque às vezes você pode pegar se gosta de cerveja, bebe sem álcool, não, a pessoa não quer. Então, ela quer realmente o estado da embriaguez, ela quer viver aquele momento ali inicial, né, do uso do álcool, que é o relaxamento, né, depois euforia, né? Mas chega na depressão depois, né? E isso acaba virando uma constante. Eu sempre falo, do ponto de vista metabólico, é muito ruim beber sempre. Você deixa de utilizar carboidrato e gordura como fonte de energia, porque aquilo é um tóxico, Sim. Então vai tudo para lá. Só que às vezes as pessoas não dão nem um tempo para o organismo se adaptar, né? Então bebe... Sei lá, tem gente que bebe 3, 4, 5 vezes na semana. Pode ser socialmente, mas aí eu pergunto, o que é o social? Às vezes é uma garrafa de vinho, William. Não é social. Eu falei, olha, isso não é o social. Não é uma taça, é uma garrafa. E a pandemia, ela gerou isso pra gente, né? A gente aumentou muito o hábito da bebida alcoólica, né? Pelo isolamento, aquelas lives que a gente via, né? Sim. As pessoas todas bebendo. Aquilo virou assim, beber virou algo, como você falou, normalizado. E as pessoas ficam com muita raiva quando a gente fala sobre a bebida alcoólica, né? E a gente está falando sobre algo muito grave, que é câncer. Então, quando eu falo para emagrecimento, quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente está falando também de outras doenças graves, né? De hipertensão, que vai gerar o risco de AVC, um infarto, né? Uma doença cardiovascular. Então, assim, acaba sendo assim, eu sou um gordinho saudável. Não existe, né? Hoje eu falei isso, gente, não existe. A gente precisa realmente fazer escolhas saudáveis. Porque vai para um jantar, eu vou comer salada. A pessoa pode ficar, não, você come o que você quiser, mas eu vou comer o que eu gosto. Então, assim, são escolhas, né? Eu quero estar muito tempo aqui, sabe, William, para olhar os meus filhos. Entendi. E assim, eu perdi mãe muito cedo, sabe? Por erro médico, por isso que eu sou médica. Então, assim, o meu pai já foi, mas foi por um câncer avançado de pulmão. Então, eu tive que conviver com a terminalidade. A gente paliou. Então, assim, é algo realmente que você precisa de uma família toda junta. O papai, ele foi com todos os filhos ao lado. Eu sou muito grata a quem cuidou do meu pai, porque a gente teve um momento, assim, único, né? E para que as famílias não vivam isso, a gente pode interromper isso com algo que a gente pode modificar, que é estilo de vida, né? Sim. Então, mas acho que você falou tudo. Assim, acho que a oncologia, voltando à tua primeira pergunta, ela dá esse poder de reflexão, né? Tipo, ela te mostra uma coisa que é finitude. Todos estamos de passagem, né? Ninguém vai ser eterno. Mas para que a minha vivência seja significativa, eu tenho que estar com saúde, né? Para que eu consiga acompanhar os meus filhos, eu preciso estar com saúde. Para que eu consiga viver a minha terceira idade de forma adequada, eu preciso conservar a saúde. O momento que a gente vai ter para passear, para curtir a vida, porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? A vida toda. E quando a gente chega no momento que a gente quer curtir, a gente não pode. Porque a gente não tem saúde, Exatamente. Né? Né? Então, é algo assim que a gente precisa realmente lembrar lá na frente o que a gente quer daqui a 10 anos, né? Como é que a gente quer estar daqui a 10 anos? Esta área que você trabalha hoje, né? Tem muito isso de, tipo, o que é meu índice de felicidade, né? Um deles é saúde. Um deles é não tomar remédio ou tomar o mínimo possível. É desprescrever medicamento, que antes a gente não falava, né, William? E hoje a gente fala assim, olha, hoje eu vou tirar esse teu remédio. Aí fala assim, eu não vou vir aqui. Não, você vai continuar vindo, porque a gente vai te acompanhar e ver como você fica sem o seu antihipertensivo, né? Sem um remédio para o diabetes. E aí a gente vai acompanhando. Mas é muito difícil ainda, porque as pessoas ainda procuram um médico doente, né? Tá mudando. As pessoas hoje querem mais saúde. Hoje eu já tenho muito mais gente chegando com assim, não, doutor, eu quero qualidade de vida. Eu vou fazer 40 anos e eu quero realmente chegar nos meus 40, com 39, quero chegar bem nos meus 40. Eu tenho muitas pessoas assim, ou vou fazer 50 e eu quero chegar nos 50 é melhor do que passei nos 40. Dos 40. Então isso é uma mudança e a gente vê isso que a mídia tem ajudado também nessa em vender o estilo de vida, mas tem uma indústria muito por trás pesada, obesogênica, né, com tóxicos que o cigarro já diminuiu bastante, mas tem o vapor hoje, né? Sim. O vapor não tem nenhum estudo ainda, porque é muito recente, né? Mas não é recomendado, né? A gente
principalmente com os pneumologistas, ver alguns casos de alteração, né, pulmonar, e é também prescrito e não deve ser utilizado. É o tal do fumar o pendrive, que assim, tu vê as pessoas jovens todas fumando pendrive, a festa toda, eu falo, meu Deus, estão acabando com o pulmão de todo mundo, aumentando a chance de câncer. E assim, banalizou de um jeito que eu fico extremamente preocupada, sabe? Porque tem gostinho de melão, gostinho de melancia, gostinho de... E aí a gente, né, são tóxicos novos que vêm agregando ultimamente, né? E a gente só vai saber esse impacto daqui à frente. Aí eu falei assim, eu fumo, não tem problema nenhum. Mas é novo, tu não tem estudo a longo prazo. Eu falei, tu quer ter um câncer pra depois dizer, olha, realmente não é legal. Mas é isso que acontece, sabe? Tu não tem evidência. Não tem evidência, mas a gente já tem fatores agudos, né, que mudam, que modificam. Indicações que não é seguro, que não deve ser utilizado, e realmente a gente tem que desestimular, né, qualquer tipo de utilização. Isso que você fala, acho que tem muito a ver com a nossa sociedade. Né, de a gente ter mais acesso à vida do outro, estar mais em contato com o que o outro está fazendo, né? E acaba gerando esse tipo de ansiedade. A gente tem uma sociedade muito ansiosa, né? E essa sociedade ansiosa leva a comportamentos que às vezes não são tão saudáveis. Então, acho que a importância de olhar para dentro, de olhar para si, né? O que eu gosto, o que é que realmente me faz feliz, o que faz sentido. Tu faz terapia, não faz, gente? Faço. É completamente diferente. Eu acho que tinha que ter assim, todo mundo tinha que fazer terapia, o né? que faz sentido para mim, né? Qual é o meu barato, né? O que é que eu gosto? A narrativa de quem faz terapia é diferente, né? A gente tem uma bagagem, a gente vai aprendendo, né, com os nossos, né, com as nossas fragilidades, vulnerabilidades. Isso é muito bom pro médico. Sim. A gente precisa se olhar, né? E saber que a gente é vulnerável, Sim. né? Para poder ajudar o outro, a gente precisa estar bem. A gente fala, depois que comecei a fazer muito estimulado pela minha esposa, eu comecei a escutar melhor meus pacientes. Eu comecei a, Tua esposa é médica, né? Ela é psicóloga, psicanalista. Isso é um bom match aí, né? Médico com psicanalista. Mas em casa ela é esposa. Não, mas assim, a gente sempre tem isso, não tem isso? Vai em algum lugar, aí fala assim, é psicóloga, tá me analisando, né? Não, né? Todo mundo fala, mas em casa ela é só esposa, não é psicanalista. Mas é bom essa rede de apoio, né? Sim, e isso leva você a escutar melhor os pacientes, né? Cria mais relação com os pacientes também, porque, né, a gente passa por uma escola médica, acho que eu posso falar por mim, não sei se compartilha mesmo, e a gente é voltado, hoje talvez um pouco menos, mas a gente era muito voltado só para doença. Mas eu ainda acho que eu acho que uma grande falha na educação médica é a falta de empatia. Nós ainda culturalmente somos educados a não sentir. Tipo, um médico bom antigamente era aquele médico frio, né? Eu falo assim, como é que tu vais fazer o melhor se tu não te coloca no lugar do outro? Se tu não sente como outro. Se tu não sente como outro. Tu não vai sentir como outro, né? Mas se colocar naquele lugar para que a gente possa dar melhores condições e possibilidades, ainda mais na tua área, que a gente está lidando com algo muito grave, que é a finitude, né? Então, assim, dar um diagnóstico desse para uma pessoa é muito impactante. Muito difícil. Às vezes eu vejo um mundo assim, florido, ficar preto e branco quando eu falo que você é diabético. Tu imagina falar, você tá com câncer. Comunicar mais notícias, seja você é hipertenso, você é diabético. Às vezes você chamar para alguém que tem obesidade, falar, você é obeso, a sua obesidade é grau 1, grau 2, isso é impactante. É impactante. Né? Então, você tem que preparar, né, a forma de informar, ver o que é importante para aquela pessoa. O que cabe ali, o que aquela pessoa está preparada para receber. Porque você sabe que vai ter que ter mudanças, e para ter mudanças vai ter que ter modificação interna. Para ter modificação interna vai mexer em problemas, né? E isso às vezes tem que ser colocado de uma forma adequada para você atingir algum objetivo. Senão você é mais um que vai falar e aquela pessoa não vai mudar e você vai perder às vezes até a oportunidade, né, que lhe surgiu de fazer uma modificação naquela pessoa. E o William ainda tem isso de não falar para o paciente, tipo, alguém da família, eu não quero que fale para o meu pai. A pergunta é ótima, obrigado por fazer essa pergunta. É muito comum. Não fale para o meu pai que ele tem câncer, senão ele vai se destruir a partir de agora. É muito comum, porque assim, primeiro nós somos latinos, né, a gente preza muito os nossos próximos, muito mesmo. E acho que o que a gente faz para filho, a gente quer
acaba querendo fazer para irmão, para esposa, para mãe, para pai, tipo, se eu pudesse estar no lugar dela, eu estaria, e a gente tem que um pouco dividir o que é nosso, o que é do outro, mas cada vez mais a gente não acaba desfazendo, isso chama cerco do silêncio, né? Isso algumas vezes ocorre, tipo, o paciente sabe que tem, porque o paciente tem experiência, ele tem vivência, ele não é bobo. Já ouviu falar sobre câncer, ele sabe que o corpo dele mudou, ele sabe que ele fez uma endoscopia ou que ele fez uma biópsia, ele sabe que vai ter um resultado. Então, o paciente sabe o que tem, não é novidade para ele que ele tem. E às vezes o familiar quer poupá-lo de informações que ele sabe. Que ele precisa saber. Eu já vivi isso diversas vezes, tipo, o paciente fala, doutor, não fale nada para minha filha, assim, converse comigo, mas está tudo bem. E a filha, não, doutor, não fale para ele. Eu falo, olha, ele já sabe, eu já conversei com ele. Porque é muito importante também, hoje a gente pratica isso, acho que a medicina caminha para isso, de o paciente estar muito bem informado do que tem para ele tomar as decisões, né? Quero fazer... Ele tem que ser o centro do cuidado, né? É o né? centro do cuidado. Né? Tipo, se tem alguma coisa que está no nosso código de ética, né? Nossa responsabilidade é com o paciente. Sim. Se o paciente entra, olha, não quero que ninguém saiba de nada, acabou, ele tem esse direito. Ele né? tem esse direito. E o contrário não existe, né? Tipo, entrar um filho ou uma esposa, não quero que fulano não saiba. Não existe isso. Existem exceções, William, mas Camila, existe. Sim, tipo, cada caso é um caso. Pega uma senhora de 90 anos, um senhor de quase 100 anos, né? Com uma doença que você não tem muito a oferecer, ou que a condição clínica não permite que vai oferecer, talvez dá o diagnóstico específico. Você tem um câncer, pensa que essa pessoa viveu há 100 anos atrás, a ideia que ela tem de um câncer hoje, eu vou morrer amanhã. Então, assim, tem casos e casos, mas eu te diria que hoje a grande maioria, a quase totalidade, os pacientes sabem o que tem, e são informados e participam dessa decisão, né? Do que fazer, do que não fazer, porque é muito importante. Que bom ouvir isso, porque assim, na época que a gente trabalhou junto, né? Ainda tinha muito essa cultura de não falar. Fulano de tal não sabe. Não vou te falar que isso não exista. Não, existe, mas hoje eu acho que o médico já sabe abordar melhor a família. Sim. A gente já sabe que o cuidado centrado na pessoa é o melhor caminho, que ele participar das escolhas, ele é o centro do cuidado, da atenção e da responsabilidade. Isso muda muito, principalmente num diagnóstico tão pesado e algo que realmente vai lidar e mexer com muito o psicológico, né, do paciente. Assim, eu ensino os residentes, os alunos, assim, é que nem uma torneira, né? Você vai ter que abrir a torneira, você vai ter que dar informação para o paciente. O quanto você vai abrir a torneira vai depender do paciente. Perfeito. Tipo, tem paciente que vai demandar, doutor, obrigado por falar, mas trate isso com a minha filha. Tipo, tem paciente, doutor... Muito louco isso, né? Eu vou mexer no meu corpo, mas a minha filha vai decidir, né? Mas a grande maioria, doutor, olha, eu quero saber de tudo, eu quero participar de tudo, eu não quero ser, tipo, poupado de nenhuma informação. A grande maioria é bem claro, assim, né? Em participar do que está acontecendo. E William, dicas para os homens que estão ouvindo a gente com relação à prevenção de câncer. O que tu poderias falar? Olha, essas são as 3 ou 4 dicas realmente para prevenir câncer de próstata. Então, prevenir câncer de próstata, atividade física regular, evitar sobrepeso, evitar obesidade, não fumar, né, ou não beber, né, e fazer o rastreamento, né, a partir dos 45 anos para quem é da raça negra, tem algum familiar que teve câncer de próstata, ou para quem é obeso, e a partir dos 50 anos para a população geral, discutir isso com o seu urologista sobre o rastreamento, né? O quanto aquilo é válido, não é válido, quais os prós e quais os contras que o rastreamento pode ter. Isso é importantíssimo. Você ter um urologista, um homem tem que ter um urologista para chamar de seu. Tem que ter um urologista para te chamar de seu, né? Escolha o que tenha o dedo adequado. Ai, William, mas assim, é um medo tão grande. Eu falo com tantos homens, e quando eu falo disso, parece que muda tudo. Ninguém quer falar sobre isso, todo mundo muda, né, assim, de assunto. E assim, foram falas muito poderosas, né?
principalmente com relação ao que tu falaste da masculinidade, sabe? Sobre a gente prevenir e a gente ter atitudes que realmente vão deixar um homem saudável. Porque assim, a gente vê o novembro, chega o novembro, a gente fala muito, a gente tem que falar mais de fora de novembro, porque são pessoas que realmente vão menos no médico, né? Os homens, assim, estatisticamente vão menos no médico, a gente precisa ter informação e informação precoce. Para evitar o câncer de mama, para evitar o câncer de próstata, para evitar qualquer tipo de câncer, a informação tem que vir antes. Então, esse estilo de vida é de 10, 20, 25 anos de uma instalação de uma neoplasia, né? De um câncer. Então, a gente precisa falar disso, né? E aí a gente está se encaminhando, né, aqui para o final do Frontcast. Eu queria saber onde as pessoas te encontram em rede social. É aberta a tua rede social? Primeiro, eu não tenho rede social. Ah, não! Não acredito. Me conta, por quê? Tempo. Não tem. Tempo. Mas olha só, eu já tive uma convidada que também me falou que tinha, mas era fechada. Eu falei, gente, eu acho impactante e legal isso. Porque hoje as pessoas escolhem não estar lá, né? Porque deixa de ser uma obrigatoriedade, né? Apesar da gente utilizar muito para informação. E aonde as pessoas te encontram se quiserem consultar? Eu sou médico, né, oncologista do Hospital Adventista de Belém e da Clínica Ser. E também sou médico oncologista do Hospital Barros Barreto. Então, ou seja, rede pública e rede privada. Isso. Que bom que a gente tem na rede pública alguém como você. Eu estou extremamente feliz e grata por te rever, porque você realmente é uma pessoa diferenciada, isso como ser humano e como profissional. Assim, eu era residente e ele era acadêmico, interno. E a gente já sabia que tu serias um excelente médico, sabe? E assim, eu tenho certeza que tu és um excelente professor. Porque empatia tu sempre tiveste. E a gente precisa de professores para formarem médicos realmente que se importam com o paciente. Então, assim, estou muito feliz e muito agradecida de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço também. Muito obrigado. Então, a gente está finalizando aqui o nosso Frontcast. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também o YouTube do Front Saúde. E aproveita e vê os episódios anteriores, porque tem muita informação de qualidade para vocês verem. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.